Porque a mão que te sufocava, a mão que te prendia, a mão que te entristecia, hoje ela perde o poder sobre a tua vida. Porque o Deus que eu conheço é um Deus vivo, que quando colocou Moisés diante de uma situação que não tinha para onde aquele homem ir, ele se lembrou do Deus que ele tem. E existem momentos em que nós estamos como Moisés, mas precisamos lembrar que se Deus abriu o mar para aquele homem passar, não tem mar que fique fechado diante do nosso poder, da nossa certeza de que temos um Deus que com o sopro da sua boca, Ele abre o mar. Porque também com o sopro da tua boca, Ele nos encheu com a sua própria vida. Existe uma vida de Deus dentro de nós, que nós carregamos. É muito mais precioso do que aquilo que o inimigo tentou matar. Porque se tu chegou até aqui agora, hoje você sai daqui curado para a glória de Deus. Porque Deus faz, irmão. Eu não conheço um outro Deus que Ele não tinha tudo o que tem hoje. Porque quando aquele homem morreu, depois de ter entregue o seu sangue por todos nós, a palavra do Senhor vai dizer que foi lhe dado algo que ele não tinha. Foi lhe dado todo o poder, toda a autoridade, mas hoje ele já tem, e ele deu essa mesma autoridade para os seus filhos, deu para nós. Então trevas, doença, enfermidade, na igreja de Cristo não pode haver, e nós temos que matar essa semente que entrou escondida, mas que o Senhor hoje revelou que ela estava dentro de nós, mas hoje ela perde o poder, ela perde a força, ela vai morrer para que nós possamos dar frutos dignos, porque nós estamos enxertados, irmão. Nós somos enxertados nele. O que a gente precisa vir dele? Nós somos os galhos fininhos, mas preciosos, para dar os frutos que ele espera de cada um de nós. E os frutos já estão dentro de nós, e o inimigo sabia disso, ele sabia. Mas existe algo que nós não sabíamos, mas que hoje está sendo revelado, que as sementes que estão dentro de nós são para darem frutos. E uma vez que o Senhor traz à luz que existe algo impedindo você de dar fruto, a denúncia faz com que a semente que entrou hoje, ela saia. Eu quero profetizar que o Senhor já está arrancando, porque quem tem poder para arrancar a sujeira é Jesus. Nós não precisamos nos preocupar, meus irmãos. A maneira que nós vivemos e olhamos para Deus é que precisa mudar. Durante muito tempo eu consegui fazer coisas incríveis, porque eu sempre fui muito bom no que fazia. Mas a questão é que quando me faltou força, eu precisei ver que eu nunca fui bom. Quando me faltaram as forças, eu precisei ver que nunca foi sobre mim, sempre foi tudo sobre Ele. E quando eu tirei a mão, Ele veio e falou dizer: filho, pode deixar, que agora eu vou fazer do meu jeito. E eu me rendi para Ele, e nós precisamos nos render para Ele. Fomos ensinados para darmos frutos, fomos ensinados para sermos grandes, fomos ensinados para ter, fomos ensinados de forma toda errada. Mas há um conserto para nós aqui nessa noite. Nós não somos nada. Nós só precisamos estar num lugar de filho. Eu sou filho. Se eu sou filho, eu tenho direitos. E se eu descubro que eu tenho direitos, o Senhor faz assim: agora ele entendeu. E quando eu estiver diante de uma situação que eu não souber o que fazer, eu vou lembrar: a autoridade já me foi dada. Quem poderia ter aberto o mar para Moisés, irmãos? Sim ou não? Deus ou Moisés? Quem abriu foi Moisés. Mas Deus não poderia abrir, irmãos. Mas aquilo que Deus confiou ao homem, o Senhor não toma de volta. Quem toma é o homem. Deus já havia dado uma autoridade para Moisés: olha, está tudo sobre tu, filho. E a palavra do Senhor vai dizer que Moisés, ele toca e o mar se abre. Mas parece tão fácil. A autoridade de Deus torna tudo fácil, porque no nome do Senhor Jesus é lei, tem que sair. Mas quando eu me coloco num lugar de filho, eu entendo: a autoridade que o Senhor me deu está muito maior, está muito acima da que a vida permitir viver. Mas hoje nós temos entendimento de que o que o Senhor colocou dentro de nós é poderoso. A começar que eu preciso sempre me manter num lugar onde Gênesis vai dizer: façamos nós o homem, a nossa imagem, a nossa semelhança. E
E a palavra do Senhor, quando fala de façamos o homem em nossa imagem e semelhança, não está dizendo que o Senhor é com as mesmas feições que nós. Não, não é isso. O que Deus está falando é que nós precisamos lembrar que o caráter de Cristo precisa estar imprimido, não sei como fala. Precisa estar, obrigado, precisa estar registrado em mim o caráter de Cristo. Eu só vou conseguir manter o caráter de Cristo se eu me mantiver num lugar, na origem. Porque quando eu estou na origem, eu lembro quem me fez. A condição que me encontrou morto. Mas quando Ele soprou dentro de mim, sabe o que Ele soprou dentro de nós? Ele mesmo está dentro de nós. Nós carregamos uma presença, irmãos, que quando os meus olhos se abrem, eu preciso me manter pequenininho, mas saber que aquilo que eu carrego é muito grande. Tem poder para abrir, tem poder para fazer. E tudo precisa ser como? No nome dEle. E aí tudo vai acontecer. Eu queria que você abrisse Jeremias 1, versículo de número 5. Eu preciso que você tome esse versículo como o Senhor falando para você aqui nessa noite. Você nunca foi um acidente, você nunca foi algo que eu fiz e deu errado. Não, Léo, Deus tem promessa de cura sobre a tua casa, né? Aleluia. Bem, querido. E quando Deus nos forma, irmão, muito antes da fundação do mundo, então eu preciso começar a entender, eu sou muito mais importante do que o mundo inteiro. Amém? Deus, Ele me formou com as suas mãos. Ele já tocou em nós antes mesmo de nós sabermos de tudo isso. E Deus está esclarecendo que Ele quer ter um relacionamento conosco. E às vezes o inimigo entra como um tipo de semente que impede a gente até de orar. E a gente só consegue reclamar, murmurar. Mas hoje Deus vai mudar tudo. Porque eu preciso orar, adorar, meditar, jejuar e viver. Pai, eu quero as promessas que o Senhor tem para a minha vida. Mas na situação em que Ele me encontrava, de que adianta Ele te dar uma promessa se nós estávamos mortos? E aí vem o primeiro milagre que nós já podemos experimentar. Todos nós estávamos mortos e destituídos da sua glória. O Senhor já nos ressuscitou. O Senhor diz que nós já estamos assentados nas regiões celestiais. Só pode se assentar nas regiões celestiais aquele que tem o poder para governar e não ser governado. Hoje todo o governo das trevas está sendo dissipado pelo poder da palavra do Senhor. Porque se eu estou assentado nas regiões celestiais, é porque o Senhor já nos aprovou para dar ordens para que tudo saia. Ele já nos deu autorização para pisarmos sobre todas as serpentes e escorpiões, porque elas estão submetidas ao poder que Deus já derramou sobre as nossas vidas. Então eu não entro para a igreja esperando algo que venha do homem. Eu já carrego algo que Deus colocou dentro de mim. Nós viemos aqui para adorar o Senhor. Nós viemos aqui para glorificar, para exaltar o nome dEle. Eu espero que você nem saiba qual é o meu nome, porque o nome que tu precisa lembrar é: Jesus Cristo é aquele que mudou a minha história. Jesus Cristo é aquele que mudou a minha vida. Jesus Cristo é aquele que entrou na minha casa quando eu já achava não tem mais solução. E Ele rasgou os céus e Ele disse: filha, eu vou mudar a tua história. Eu não consigo entender e nem compreender aonde existe outro Deus, aonde existe algo que eu ainda queira procurar, se está tudo aqui dentro. Venha a nós o nosso reino já veio, o reino já foi estabelecido. Nós somos filhos de um rei, então nós somos príncipes, e príncipe precisa andar como quem é filho de rei. Eu já andei muito tempo fora de casa, mas quando o Senhor me levou para dentro, eu pude desfrutar do melhor de uma mesa. E tem uma mesa aqui, conforme eu já falei. Aleluia. Hoje, se você não sair do lugar, eu vou até onde você está. Mas hoje ninguém sai daqui do jeito que entrou. Não tem como andarmos na presença do Deus que vivo com uma vida mais ou menos. Mais ou menos para Deus não serve. Eu preciso me posicionar. Hoje é um dia de um posicionamento aqui nisso. Em Jeremias 1, versículo de número 5, diz assim: eu o conheci antes de formá-lo no ventre da sua mãe.
Antes de você nascer, eu o separei e o nomeei para ser meu profeta às nações. NVT. Mas quando a gente lê o mesmo versículo na revista Ara, diz assim: antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci. E antes que saísse da madre, te consagrei e te constituí para profeta às nações. Então, quando eu olho para um texto desse, eu preciso ter uma certeza. Eu fui formado com uma intenção de Deus, que ela é muito boa. Porque o Senhor está contando comigo e com a sua igreja, na totalidade, ninguém está de fora disso. Porque quando nós nascemos, nós já viemos ungidos por Ele. Existe uma unção que quando nós nascemos, ela já está dentro de nós já somos ungidos por Deus. Eu sou um plano perfeito de Deus. Só que o inimigo sabe que nós somos a escolha dele. A palavra do Senhor vai dizer que muitos são os chamados, né? Mas poucos são os escolhidos. Eu não sei, mas se tem alguém no nosso meio que já sofreu na carne, na pele, pode ter certeza, é um escolhido de Deus. Se você passou momentos difíceis, é um escolhido de Deus. E sabe por que você está aqui hoje? Porque a unção que tu carrega, ela não permitiu o inimigo de tocar em você. E ainda que você tenha andado em lugares que você não deveria, a unção que você carrega não permitiu que o inimigo tocasse e arrancasse a tua vida. Porque o único que pode arrancar a nossa vida é aquele que deu a própria vida por nós. É Jesus. Mas é Ele te chamar para quê? Para fazermos morada com Ele. Então está tudo bem. Está tudo bem até aqui? Amém. Deus está trabalhando? Amém. E o Senhor, quando eu estava num momento de uma crise, muitas das vezes a gente olha para o altar e pensa: o pastor é um super-homem. Não, o pastor é um homem como todos nós, porque o Senhor não escolheu alguém que seja maior ou melhor. Não, Ele escolheu alguém para estar aqui hoje, e amanhã pode ser qualquer um de vocês, porque quem escolhe é aquele que mantém de pé. Amém, irmãos? Então é muito melhor eu ser escolhido do que eu querer estar no lugar, porque eu já estive em muitos lugares, mas eu não consegui me sustentar no lugar e eu tive que sair. Mas quando é Deus te colocando num lugar, não tem mão nem poder que te tire, porque foi Ele que colocou, foi Ele que plantou, foi Ele que formou, foi Ele que ungiu a cada um de nós. Então nós já estamos tendo entendimento de que todos nós já recebemos uma unção de Deus aqui, amém, irmãos? Nós já viemos carimbados e selados. A unção que nós carregamos é para nós irmos para as nações, porque somos profeta. Então profetize: Senhor, a vida que eu estava levando eu não aceito, porque se eu sou teu filho, eu te peço, me leva de volta para a origem. E eu, nos meus muitos conflitos, eu tive que ir para Deus, porque eu orava e um dia eu falava: Senhor, derrama das águas do teu Espírito no meu coração. E desmorona tudo, porque tem algo dentro de mim que está errado. Eu quero profetizar que a mesma unção do Espírito que desceu sobre o meu coração e que me desmoronou todo, que esteja descendo sobre o teu coração, porque é necessário que as águas do Espírito entrem no teu coração aqui nessa noite, porque o Senhor vai desmoronar o teu coração, e assim como aconteceu comigo, vai acontecer com você também. Porque quando o Senhor desmoronou o meu coração, eu pude ouvir uma voz dizer: revolta. Eu caí em pranto. Eu orava e dizia: Senhor, a revolta está dentro de mim. Eu falei: Senhor, mas eu nunca pedi para ter sido rejeitado. Eu nunca pedi, Senhor, para ter sido abandonado. Eu nunca pedi, Senhor, para viver as coisas que eu vivi. Mas uma coisa eu te peço: que assim como o Senhor desmoronou meu coração e revelou quem estava lá dentro, é como se Deus estivesse trazendo luz para vir dentro daquilo que estava escondido. E como o inimigo entra, irmãos? Como que o inimigo entra? E o que o inimigo causa para que a gente não viva o melhor dessa terra? Ele vai criar uma situação para que a gente se sinta rejeitado, abandonado, deixado de lado. É a forma que ele encontrou para adentrar os nossos corações, e ele conseguiu, amém.
mas hoje ele perde o poder, porque assim como ele perdeu o poder dentro do meu coração, ele vai perder o poder dentro do teu coração também. Porque eu falava: Senhor, eu nunca pedi para ter sido rejeitado, me ajuda, porque se o Senhor colocou a luz na revolta, arranca, mata isso, papai querido, porque eu quero voltar para a origem, da forma em que o Senhor me fez, da forma em que o Senhor me formou. Então hoje eu só vigio para não sair de onde o Senhor me formou. Eu preciso me lembrar que eu sou um projeto perfeito que Deus fez, eu voltar para a origem. E hoje todos nós estaremos voltando para a origem, para estarmos na forma em que o Senhor nos fez, porque eu não tenho dúvida que se Deus me deu essa mensagem para nós, é porque Ele quer fazer cura no nosso meio. E não fique sentado com vergonha do que o teu irmão vai falar, do que o teu irmão vai fazer, do que o teu irmão vai pensar, porque eu estou dando um testemunho daquilo que Deus fez na minha vida. Eu quero profetizar que se Ele fez na minha, Ele vai fazer na tua vida hoje também, porque tudo aquilo que o inimigo fez, lançando uma semente pequenininha, ela cresceu e virou uma revolta. Amém, irmãos? Aí o Senhor começou a ministrar no meu coração, porque Ele entrou como uma semente. E o que o Senhor colocou dentro de cada um de nós? Semente. Então Ele vem com uma semente de revolta, para poder matar aquilo que é um propósito de Deus. Então Ele sabe que nós somos os escolhidos de Deus. E quando eu orava, o Espírito Santo, Ele começou a ministrar tanto no meu coração, e eu pude perceber que bastava só eu crer que o Senhor trouxe à tona algo que precisava morrer, e em oração o Senhor removeu toda aquela sujeira. E hoje eu estou aqui para dar testemunho daquilo que Deus fez, daquilo que Deus faz, porque eu fui sincero com o Senhor. E o inimigo, irmãos, ele vai fazer de tudo para fazer com que a gente saia da presença. Mas olha o que diz Josué 1, versículo número 9: esta é a minha ordem, seja forte e corajoso. E o medo, muitas das vezes, ele vai roubar a nossa fé. O medo muitas das vezes vai colocar em dúvida de que se realmente eu sou filho. Mas olha o que o Senhor continua dizendo em Josué 1:9. Mas o Senhor também, essa é a minha ordem, seja forte e corajoso. E Ele continua: não tenha medo, nem desanime, pois o Senhor, seu Deus, estará com você por onde você andar. Então Deus está falando assim: filho, seja forte e corajoso. Pegou Josué em um momento em que ele não estava tão bem, mas mesmo ele não estando tão bem, existia uma promessa ali. Deus dizendo: e eu estarei com você por onde você andar. Então Deus viu o que tu viveu, Deus viu o que fizeram com você, Deus viu o que falaram para você, mas Deus também está vendo aquilo que Ele mesmo vai fazer nas nossas vidas aqui nessa noite. Esse é um Deus que anda conosco, é um Deus que pode, é um Deus que tudo pode. Mas olha o que Deus também diz: mas e quando as minhas forças se esgotarem? O Salmo de número 18, versículo 1, a parte B, diz assim: tu és a minha força. O Senhor, irmão, Ele é a nossa força. E muito daquilo que deu errado até hoje é porque a gente veio fazendo com a força do nosso braço. E sabe o que Deus quer que a gente faça? Confie e seja dependente dEle. Porque tudo que nós precisamos fazer daqui para frente é exaltar o nome dEle. Eu nunca enviei alguém, irmãos, e hoje o Senhor falou: filho, envia. Eu não me senti digno de enviar. Eu preferi falar: Senhor, eu prefiro que o Senhor envie. Eu coloquei na mão de Deus, porque eu sei, irmãos, que Ele pode fazer muito mais do que eu posso. Então eu devolvi para Ele aquilo que é dele. E hoje eu quero colocar todos vocês nas mãos do Senhor, porque ninguém toca mais na vida de vocês. Existe uma unção sobre nós, irmãos. E hoje Deus está nos lavando, nos purificando com as águas do Espírito e revelando o que estava dentro de nós, mas também mostrando quem nós somos. Nós somos filhos, filhos da promessa de Deus, filhos que o Senhor desejou, que Ele sonhou. Mas se você não olhar para Deus com um olhar de pai,
que Ele é para nós, Ele não consegue mudar a tua história. Olha o que diz em João 15, versículo 4. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. O que Deus está nos ensinando aqui, irmãos? Hoje eu não vou no culto, não preciso. Não quero ajudar Deus, irmãos. Deus não precisa de ajuda. Quem precisa de ajuda somos nós. Então eu preciso decidir. A minha vida, quando eu entreguei para Jesus, eu já não tenho mais direito sobre ela. Eu preciso deixar com que Ele faça e Ele escreva a minha história. Mas toda vez que eu olho para o cenário, eu penso: chegou gente na minha casa, está chovendo muito. Está chovendo muito para todos ou só para alguns? Está chovendo para todos. Hoje eu chorava e falei assim: eu quero pregar, Senhor. Eu quero curar os teus filhos, Pai. Porque o Senhor me chamou para esse altar, irmãos. E trouxe pessoas com o coração quebrado. Mas a gente tem mão de cura sobre a tua vida. Ninguém sai daqui hoje do jeito que entrou, irmãos. Mas eu preciso permanecer, porque assim Ele permanecerá em mim. Ele continua discorrendo o texto assim: pois assim como um ramo não pode produzir fruto se não estiver na videira. Pegou? Se eu não estiver na videira, eu não consigo produzir fruto. E sabe o que Deus espera de nós? Que a gente produza frutos. Ele não te chamou para você ajudá-lo. Ele não te chamou para você estar com Ele. Porque quando eu estou com Ele é natural. Os frutos virão. Os frutos já estão chegando. Já tem fruto que Deus está produzindo hoje sobre as nossas vidas. Porque um dia eu fui esquecido, não por Deus. Deus está liberando uma unção de cura sobre a tua vida, filho. Você nunca mais vai viver aquilo que o homem fez você viver. Porque eu quero profetizar que a semente que entrou disfarçada, escondida, hoje ela está sendo arrancada e ela está morrendo e perdendo força. Porque os frutos que você ainda vai dar, tu talvez nunca tenha imaginado. Mas tu tem um pai que te chama de filho. E você ainda vai dar testemunho. Um dia, eu estava morto, mas o Senhor Jesus colocou vida em mim outra vez. Recebe do Espírito Santo sobre a tua vida agora. Seja cheia do Espírito. Mais de ti, Jesus. Arranca, Pai, agora, Pai, toda a depressão, toda a tristeza. Eu coloco agora sobre a tua cabeça uma unção nova, uma unção fresca, um óleo novo vindo dos tronos dos céus, porque o chamado que tu tem começa hoje. Sobre a tua cabeça está uma unção e tem uma mão de Deus dizendo: filha, não para, porque em todo tempo, mesmo você não percebendo, era eu quem estava contigo. Recebe do Espírito, filho. Deus te abençoe. O galardão que tu tem para receber, filho, é grande. Permanece no Senhor e tu verás o que Ele vai fazer. E assim é Deus, irmãos. Assim é o Senhor nas nossas vidas. Como pode um pai olhar para um filho que caiu e viu que o seu joelho se ralou todo e não se compadecer? Imagine o nosso Deus, que quando formou a cada um de nós e liberou um sopro de vida, colocou a sua própria vida dentro de nós e nos via tristes, fracos, abatidos. Mas hoje está tendo uma festa no céu. O Senhor está em júbilo. A alegria do Senhor hoje, ela é a nossa força. E Ele vai descer aqui para dizer: filho, eu sou o teu Deus, eu sou o que muda histórias. Todo mundo sabe de onde eu vim, mas poucos sabem para onde eu estou indo. E quantos não são os que diziam: não vai dar em nada? Mas lá no céu existia já uma promessa dizendo: esse é meu filho amado em quem eu tenho prazer. É assim que Deus fala e olha para cada um de nós. Hoje o inimigo já perdeu força. Eu odeio o inimigo. Eu não tenho vida com o inimigo, eu tenho vida com Cristo. Minha vida é com Ele, é satisfazer Ele, é dar prazer para Ele, é falar: Pai, eu preciso do Senhor na minha vida. Eu parei de procurar as coisas quando eu encontrei com Ele. E hoje Ele te trouxe aqui para prover
um encontro na tua vida também, querido. Só que o inimigo sabe. Dentro de nós existem muitos frutos. Mas, Senhor, na idade que eu estou, tem renovo de Deus para as nossas vidas. A minha alegria é o Senhor. Cheguei em casa ontem, era quase meia-noite. Meus filhos querendo ficar acordados para me ver. Uau! Era como se Deus estivesse falando: filho, está vendo? Eu só fico esperando os meus filhos virem me adorar. E minha esposa dormindo, eu sacudi ela. Minha avó estava morrendo de saudade, eu precisava te ver. Imagine quando a gente sacode Deus e fala: pai, estou tão cansado, pai, me ajuda, vem me ver. Muitas vezes eu não chorei com Deus, falando: Senhor, eu não aguento mais. E Ele fala: filho, eu estou contigo, filho, não para não. Eu falo assim: mas está difícil. Eu falo: filho, não sou eu que estou contigo. Mas eu não desisti não, irmãos. Porque Ele fala: filho, eu sou contigo. E todo mundo que dizia: filho, eu sou contigo, não, ninguém era comigo, só Ele ficou até o final para dizer: filho, eu sou contigo. Esse é o Deus que a gente serve, irmãos. Não preocupa com nada lá fora não, o pão não vai faltar. A alegria nossa é viver na presença de Deus. Algumas coisas vão dar errado e está tudo bem. Está tudo bem, irmãos. O que não pode dar errado é aqui dentro. Veja que o Senhor denunciou, filho, dentro de você tinha uma revolta. Eu estava: pai, e agora o que a gente faz? Já levei ele, meu filho. Cara, o Senhor visitou e falou: filho, eu vou arrancar a revolta que estava dentro de você. Eu falei: filho, eu vou te curar. Eu falei: pai, se o Senhor fizer isso, eu vou dar testemunho do que tu tem poder para fazer. Porque a igreja está assim, Senhor. Quantas pessoas estão como o filho pródigo? Vieram no culto, receberam uma bênção e foi embora, está tudo bem. Mas chegou a hora de nós voltarmos para casa e nos sentimos como filho, de verdade. Porque a palavra diz que também tinha um outro filho, que quando viu o filho chegar, como muitos chegam por aquela porta, cheirando mal, tendo feito coisas erradas lá fora, muitos que estão aqui dentro logo pensam: mas o que o Senhor olha para aquele homem ver? Nós não temos o direito de julgar. Nós temos o direito de adorar o Senhor, coisa que a gente faz pouco. Mas repara a vida de um adorador. Pode o céu estar de bronze, pode estar tudo difícil, eu vou continuar adorando. Porque o Senhor vai nos pegar e adorando, irmãos. Mas não para não pense: mas as guerras. Primeiro a gente precisa matar as guerras que estavam aqui dentro. Tem uma mesa aqui para nós. A palavra do Senhor vai dizer que Deus, o Senhor, Ele ficava no portão esperando o filho voltar. E a palavra também vai dizer que Ele o avistou de muito longe. Era aquela certeza assim: poxa, o meu filho foi, e a minha vontade é que ele volte. E ele voltou. Ele voltou, irmãos. Depois de tudo ter dado errado lá fora, ele pode ter pensado: mas e se eu voltar para casa, o que o meu pai vai pensar? São os questionamentos que a gente faz. Eu sou indigno. A palavra do Senhor vai dizer que: Senhor, eu pequei contra ti. Quando ele caiu em si. Existem momentos que a gente está fora de si, porque o inimigo, ele quer trazer uma semente para dizer: você não é filho. Mas ninguém muda a nossa identidade. Aleluia. Nós fomos carimbados. Você tem noção do que é a importância que nós somos para Deus? De que existe um lugar preparado para nós. E tudo bem que você chegue para o seu Senhor, mas foi difícil, Senhor. Irmãos, para Jesus foi tão difícil também, porque Ele começou o seu ministério com 33 anos, amém?
Mas ele com 12, a palavra do Senhor vai dizer que foi esquecido pelos seus pais. Ele estava dando uma aula no templo para os doutores da lei. Amém, irmãos? Só que com 13, ele passava e ele já via pessoas leprosas, ele já via os enfermos, os necessitados, ele já via tudo isso. Imagina o sofrimento de Jesus com 13, 14, com 15, com 30 anos, vendo tudo. Não era chegada a sua hora. Mas isso não mexeu com o seu pai? Claro que sim. Ele podendo fazer, mas esperando a hora que ele tinha que fazer. Se Deus não pedir para fazer, meu irmão, não faz. E está tudo bem, mas obedece quando ele fala para fazer. E com 30 anos Jesus começa a operar maravilhas e milagres, quebrar toda a religiosidade que o homem levantou como sendo algo certo. Nicodemos certa vez está 2 mestres discutindo, lembra? Os 2 eram mestres. Mais um, o teu Deus, o nosso Senhor, era o mestre dos mestres, sabe o que é melhor para nós. Nicodemos, te é necessário que tu nasça de novo. Mas como pode? Eu sei tudo. Não é saber tudo, é viver tudo. Aleluia. Não é eu saber tudo, eu não sei muito. Na verdade eu não sei nada. Mas a minha busca é para viver tudo para Ele. Eu vou tropeçar em palavras e está tudo bem. Eu só não vou tropeçar no pé daquele que está me levando para mais perto dele. E a palavra do Senhor vai dizer em Lucas 15, versículo de número 17, diz assim: quando finalmente caiu em si, disse: até os empregados do meu pai têm comida de sobra e eu estou aqui morrendo de fome. Isso aqui acontece na vida de todo aquele que se afasta da presença de Deus. E esse morrer de fome não necessariamente é sobre um alimento. Isso aqui está falando de uma morte espiritual. Eu me afasto de Deus, eu vou morrer, porque eu me desconectei da videira. Nós não podemos nos afastar da videira. Nós precisamos é querer ver os frutos. Nós só precisamos estar nele com uma certeza, Samuel. Agora eu quero dar fruto, Senhor. Eu preciso querer dar fruto. Se Deus está falando que é para a gente dar, eu preciso falar: Senhor, eu quero dar muito fruto. Porque repara, o ramo não come do próprio fruto que produz. Então o fruto é para o outro. São para os nossos filhos. Eu vejo o que Deus está mandando de criança para cá, eu logo entendo. Vamos amar mais as crianças. Porque talvez eu não tenha vivido o que elas viveram, mas eu encontrei Jesus e eu posso proporcionar o melhor para eles. Porque eu ver o meu filho ir para uma escola particular, para mim, eu estou realizando um sonho que eu não tive. E está tudo bem, irmãos. Está tudo bem. Mas eu só quero é poder ver o meu filho crescer. Imagina Deus lá do céu, aquele que te formou, olhando para cada um de nós e pensando a mesma coisa. Eu só quero que os meus filhos estudem a palavra, para que eles possam crescer. Porque Deus quer que a gente cresça é na palavra, é no conhecimento de quem é o nosso Senhor Jesus. Então eu não posso estar triste, não me prostrar e não receber um óleo fresco sobre a minha cabeça. Porque se a minha vida está totalmente blindada, não tem pecado, o inimigo não pode do que nos acusar. Está tudo fechado. Lembra no jardim do Éden? Deus, quando fecha, Ele coloca um anjo na porta. Sabe aqueles pecados que nós confessamos? O Senhor fechou e colocou um anjo na porta. Ali eu não volto mais. Ali eu não tento arrancar o anjo da porta mais. São fases e etapas que a gente passou. E está tudo bem. Está tudo bem. Porque o filho pródigo,
Vou retornar à casa de meu pai. Mesmo tendo ido longe, a gente sabe, eu tenho um pai. Mesmo eu tendo errado, pecado, imagina, Senhor, eu quero os meus direitos. Ele não tinha direito nenhum, porque o pai estava vivo. Mas o pai deu. Deixa eu te dizer, o Senhor já nos deu muita coisa, sabendo. Na hora que gastar tudo, volta. Tem muita gente aqui que fez o caminho de volta. Sabe qual é o caminho de volta? É a origem. Deus está nos chamando para a origem aqui nessa noite. Da origem eu não saio mais. Imagem e semelhança. Vamos fazer um quadro, irmãos? Anotem. Nós vamos fazer um quadro. Eu vou dar um quadro para cada um de vocês. A gente colocar lá. Eu sou da origem. Anota para mim. Ele continua assim, ó, eu não sou mais digno de ser chamado filho. Mentira. Isso é o diabo que fala. Você não é mais digno. Não, nós temos uma promessa. Nós temos um chamado de Deus. Fomos formados por Ele, uma unção sobre nós, que nos designou para sermos profetas das nações. Então a voz do inimigo aqui eu selo, eu calo. Não. Trate-me como seu empregado. Vamos. Filho. Nunca deixe de ser filho. Aleluia. Eu já errei. Mas o meu pai nunca mudou. Ele nunca deixou de ser o meu pai. Ele sabe que eu errei e está tudo bem, porque eu fui para ele e falei, Senhor, preciso do teu perdão. Durante 7 dias eu vou declarar o Salmo 51, 52, vamos dar no grupo hoje. Nós vamos ler isso em voz audível. 7 dias, até domingo. Vou mandar hoje para vocês. Nós vamos declarar que nós já recebemos o perdão de Deus. Então voltou para a casa de seu pai quando ele ainda estava longe. Seu pai o viu. O Senhor nos viu vindo para casa hoje, irmãos. Ele falou assim, eu vou lançar uma chuva, granizo, vou arrancar telha de muitos telhados. Porque teve gente aqui que saiu de casa hoje com o telhado todo arrancado, mas ele veio receber vitória. Porque não é o telhado que foi embora, é aquilo que ficou. O telhado pode ir embora, irmão. A presença que não pode se afastar de nós. Davi falava, Senhor, arranca tudo, o trono, a coroa, mas não afasta de mim aquilo que eu já provei, o teu Espírito Santo, não, isso não, Senhor. E ele conseguiu manter o Espírito deu tempo. E nós também já conseguimos, irmãos. O Espírito está dentro de nós, eu vou guardar, eu vou cuidar. Ontem eu falei, Senhor, eu não estou cuidando bem do tempo, Senhor, me perdoa. Perdi as forças. Aí ele falou, filho, a tua força vem de mim. Amanhã eu vou correr no asfalto. Alguma coisa eu vou fazer para guardar e cuidar do templo, aonde o que habita é muito precioso para eu levar a minha vida de qualquer jeito. Não, eu preciso me amar, porque Ele me amou primeiro. Eu preciso ser apaixonado por Jesus. Aí eu vou olhar para tudo que Ele está fazendo e saber, Ele, é para Ele, é por Ele, e não tem nada a ver comigo e nem com você. O Evangelho de Cristo continua sendo simples. Aí o Senhor continua, cheio de compaixão, correu para o filho, o abraçou e o beijou. O filho disse, pai, pequei contra o céu e contra o Senhor, eu não sou mais digno de ser chamado seu filho. O pai, no entanto, disse aos seus servos, o pai não deu nem ouvido para o que o filho falava. Ele já foi prover o que o filho precisava. Aleluia! Deus já foi prover o que nós precisamos para essa noite. Amém. Ele está com a mão lotada, porque um pai não vem no Natal, ele vem todos os dias. Aleluia! É dia de festa, irmão. É dia de celebrar. É dia de se alegrar na presença do Senhor. É dia da gente celebrar e marcar dia 8 de março. O Dia Internacional da Mulher foi o dia que Deus marcou a minha vida. Eu era de um jeito, mas eu ouvi uma palavra que veio do trono, desmontou meu coração, revelou o que estava dentro
e me tornou nessa pessoa que eu sou hoje. Glória a Deus. Guarde isso. E ele continua. O pai, no entanto, disse aos seus servos: depressa, rápido, tragam a melhor roupa da casa. Deus está falando assim: tem muitas roupas, amém, irmãos? Tem mulher aqui, sabe o que é isso? Tem muitas roupas, Senhor. Mas eu falei assim: ó, traga a melhor de todas. Deus estava querendo cobrir uma vergonha, uma roupagem nova. Mas repara, a sociedade vai falar, mas nós temos que nos preocupar com aquele que nos cobre. Aleluia. Temos que nos preocupar com aquele que nos deu uma roupa nova. A começar, nós estávamos mortos e destituídos. Então não é o homem, é ele. Sempre foi ele, André. Sempre foi ele, querido. Sempre será ele nas nossas vidas. Tragam a melhor roupa de casa e vistam nele. Coloquem-lhe um anel no dedo e a sandália nos pés. Matem um novilho gordo e faremos um banquete e celebremos. Por que essa celebração? Por que Deus quis celebrar, se alegrar, comemorar? Olha o que o texto diz embaixo, versículo número 24. Pois este meu filho estava morto, mas voltou à vida. Ei, Deus quer te dar de volta a vida. Deus não está feliz com o que você vivia até você entrar. Ele vai mudar hoje a tua história. Se você acreditou no teu coração, Ele vai mudar a tua história. E olha só o que o Senhor fala de 4 coisas. Amém? Mas o Senhor me revelou uma 5ª coisa. Porque Ele diz assim, ó: o Senhor falou de roupas novas que cobrem a vergonha do seu filho e devolveu a sua dignidade. Amém? O anel é um símbolo da autoridade e de uma filiação restaurada. Naquela época, quem tinha um anel, uma família profissional grande, conhecida, famosa, com um anel ela tinha uma autoridade. Então Deus devolveu para aquele homem que estava morto, lembra? A sua autoridade. Nós temos uma autoridade dada por Ele. Amém? Então quando os teus inimigos vierem te confrontar, tu diz: eu tenho uma autoridade, eu sou filho. Ah, mas eu andei em lugares que me fizeram me perder, mas foi o meu pai que me colocou para dentro de casa novamente. E olha o que o Senhor continua dizendo: sandálias novas. Isso fala de uma liberdade e uma condição e posição de filho. Por quê? Porque naquela época, quem não tinha sandália eram os escravos. A sandália estava dizendo: esse é meu filho. Está vendo como Deus ele é zeloso e cuidadoso com todos nós? Mas até quando eu vou só gostar de Deus? Se Ele diz para amá-lo. Sabe o que é amar a Deus? É eu querer fazer uma coisa, mas saber, não troco meu Deus por nada. Eu tenho muita vontade de fazer uma coisa. Perdão, Senhor, por eu ter olhado para isso. Eu voltar para Ele. Nós precisamos morrer, irmãos. A semente entrou e ela cheirou uma revolta tão grande dentro de nós. O inimigo não tem dó. Amém? Mas sobre as nossas vidas ele não tem mais poder. Aleluia. Acabou. Uma posse. Eu não tenho vida com ele, eu tenho vida com Deus. Novilho fala de celebração e reconciliação, reservado para grandes celebrações. O novilho gordo aqui está falando assim, que não é para um momento comum, não é para um aniversário, não é para uma festinha, não. É para celebrar a volta do meu filho, celebrar a tua volta. Mas pastor, eu já estou dentro da igreja, não da forma que Deus quer. Porque está dentro da igreja como o filho que estava lá do outro lado, não é como Deus quer. Nós precisamos entender, irmãos, que Deus não nos chamou para vir no culto. Ele nos chamou para estar com Ele. Aleluia. É diferente, irmão.
Quando eu vou no culto, eu falo para o povo lá fora que eu tenho uma religião. Sou evangélico. Mas quando eu estou nele, eu sou cristão. Glória a Deus. Aí eu vou deixar de fazer as coisas que desagradam a ele, porque se é para celebrar a festa, vamos celebrar a festa todos os dias. Se te apresentaram um Deus que é duro, esse não é o teu Pai. O Pai é amoroso, o Pai é zeloso, cuidadoso. Só que o Senhor ministrou algo no meu coração. Eu perguntei, Senhor, por que o Senhor está dando um novilho? Por que te remete um novilho? O que te remete, Diego? A comida. O que te remete a comer? Mesa. Eu estou falando de uma mesa que está posta, aonde todas as indiferenças na mesa, elas não aparecem. Porque a mesa que o Senhor colocou aqui é uma mesa de cura. É uma mesa onde a gente fala, olha, eu estou assim. E um amigo vem e te fala, você está tudo errado. Esses são os seus amigos. Eu tenho um amigo que eu ligo 3 vezes num dia. Quando ele atende na quarta, eu brigo com ele. Também poderia na terceira nunca mais ligar, amém? Só que aí entra a semente. E a semente, quando entra, ela se transforma numa revolta. Se eu ligo de novo, eu estou mostrando que eu estou sendo um modelo perfeito de Cristo. Ele não me atendeu numa, não me atendeu duas, não me atendeu na terceira, mas na quarta a porta se abre. Insiste um pouquinho mais, irmãos. Sabe, insiste um pouco mais, queira um pouco mais. Hoje esse dia vai ficar marcado e registrado. Com certeza, irmãos. O filho pródigo voltou para casa, Fernando, machucado, amém? Porque um filho que sai é porque a semente já tinha entrado. O filho que pensa em ir embora, deixar o pai, é porque a semente entrou. Algo entrou naquele homem, algo entrou naquele filho. Mas quando ele se assentou na mesa para comer o novilho com o pai, ele revelou para o pai. Quando a gente revela a semente, Deus mata a revolta. Chegou o momento da revolta ir embora, irmão. Chegou o momento da revolta morrer hoje na tua vida. E eu sei que você precisa sair do teu lugar para você vir aqui receber uma oração. Eu sei, se você não vier, eu vou até você. Mas hoje é o dia que eu recebo a cura. Eu queria que você se colocasse sobre o teu pé. Deus, ele arrancou de dentro de mim, irmão, uma revolta. Por quê? Porque eu bati. E de tanto eu insistir, o Senhor arrancou a revolta de mim. Eu vou mudar agora aqui um pouquinho a fala para que você venha aqui na frente.